Qual a diferença de nível de ação, região de incerteza, limite de tolerância e valor teto para calor? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Machado, eu sou engenheiro de segurança do trabalho e hoje a gente vai falar desses limites que são definidos pela NHO 06. Qual é a diferença de cada um desses limites? Mas antes da gente entrar nesse assunto, não se esqueça, deixa aí para mim o teu like, curte, compartilha esse vídeo, se inscreva no nosso canal, que a gente está com muito conteúdo relevante relacionado à segurança do trabalho. Agora nós estamos com uma série de vídeos relacionados ao agente físico calor. E a gente vai estar trabalhando hoje essas definições desses limites, tá? Primeiramente, que a gente precisa entender, cada um é um limite diferente. Tá? Então nós temos o limite lá do nível de ação, o limite da região de incerteza, o limite de tolerância, que a gente vai ver na NHO trazendo o termo limite de exposição ocupacional, e o valor teto. Então vamos lá, vou primeiro para a definição de nível de ação. A NHO 06 fala o seguinte, que o nível de ação é o valor acima do qual devem ser adotadas ações preventivas, de forma a minimizar a probabilidade das exposições causarem danos à saúde do trabalhador. Esse valor corresponde ao limite de exposição ocupacional ao calor para trabalhadores não aclimatizados, tá? Nível de ação é o valor no qual, se ele for ultrapassado, eu tenho que entrar com uma ação, tá? Então imagina dessa forma, a partir do nível de ação, se eu fiz uma medição de calor e o resultado da minha medição, ele ultrapassou o nível de ação, quer dizer o quê? Que o meu trabalhador já está exposto a um risco de calor. Sendo assim, eu já tenho que entrar com uma ação, no mínimo uma ação preventiva, tá? No mínimo é uma ação preventiva que eu tenho que entrar, tá? Então o nível de ação é isso. Quando o resultado da minha medição ultrapassar o nível de ação, eu tenho que entrar com uma ação. Lembrando também que o nível de ação para calor, ele também corresponde ao limite de tolerância para os trabalhadores não aclimatizados. O que é um trabalhador não aclimatizado? Aquele trabalhador que não está acostumado, digamos assim, né, com aquela temperatura. Então, por exemplo, eu sou aqui do Mato Grosso e aqui é predominantemente quente, né? Então eu sou aclimatizado com o calor aqui do meu estado. Tá? Quando vem uma pessoa, por exemplo, do Rio Grande do Sul, aqui para o Mato Grosso, ela soa demais, ela sente muito calor, sente uma exaustão muito grande. Por quê? Porque ele está acostumado com um clima mais fresco. Quando ele vem para a temperatura aqui do meu estado, tem pessoas, inclusive, que chegam a passar mal. Ou seja, aquela pessoa que veio do Rio Grande do Sul para cá, ela é aclimatizada com climas mais frescos. Eu sou aclimatizado com um clima mais quente. Tanto que quando eu vou para a região sul do país, eu passo mais frio do que as pessoas que moram lá. Porque para mim não é acostumado, eu não sou aclimatizado com climas mais frios, tá? Então só para a gente entender, a climatização é isso, quando a gente traz para o ambiente de trabalho, um trabalhador não aclimatizado é aquele trabalhador que não está acostumado a trabalhar com calor, tá? Então imagina um trabalhador recém-contratado, nunca trabalhou, um exemplo, numa cozinha industrial. Chega lá na cozinha, ele acha muito quente aquele local, né? Dependendo da situação, pode até passar mal devido àquela condição. Então, o nível de ação ele é o limite de tolerância para aqueles trabalhadores não aclimatizados, tá? Mas, no geral, o que eu quero que você entenda? Que o nível de ação é aquele nível, aquele valor que, se for ultrapassado, eu já tenho que entrar com uma ação. De preferência, a ação preventiva, tá? Então, isso é o nível de ação. O que é a região de incerteza? A região de incerteza é um valor acima do nível de ação, porém abaixo do limite de tolerância. A região de incerteza, se eu atingir essa região, eu não ultrapassei o limite de tolerância, porém eu estou acima do nível de ação. E sendo assim, quando o resultado da minha medição estiver na região de incerteza, eu tenho que entrar com medidas preventivas e corretivas. Tá? Eu vou ter que entrar com medidas preventivas e corretivas. Quando o resultado da minha medição atinge a região de incerteza, é um ponto preocupante. Por quê? Porque se eu fizer a mesma medição em um outro dia, pode ser que ultrapasse o limite de tolerância. Então a região de incerteza é isso, quer dizer o quê? Que é uma incerteza, não sei se aquele resultado que eu tive é concreto ou não.
Eu não sei se aquele resultado que eu tive, ele é consistente ou não. Por quê? Porque numa próxima medição que eu vier a fazer naquele mesmo local, pode ser que o resultado dê acima do limite de tolerância. Mas, Thiago, isso pode acontecer? Pode. Por quê? Porque as medições, principalmente a medição de calor, ela é representativa para o dia da avaliação. Ela não é representativa, por exemplo, o ano inteiro, para o mês inteiro. É só para o dia da avaliação. Para mim achar uma representatividade para o ano ou para o mês, eu tenho que fazer um tratamento estatístico em cima das minhas avaliações. Então, uma avaliação não vai ser representativa. Então, quando eu estou dentro da região de incerteza, quer dizer o quê? Que pode ser que numa próxima avaliação, o resultado da minha medição vai ultrapassar o limite de tolerância. Olha só o que diz a NHO. Considerando-se as incertezas envolvidas nos valores atribuídos para as taxas metabólicas e a exatidão admitida para os sensores de temperatura, na interpretação dos resultados deve-se considerar uma região de incerteza, estabelecida na tabela 4, que é essa tabela aqui, ó. Uma vez que, nessa região, o valor verdadeiro da exposição pode estar acima do limite estabelecido para trabalhadores aclimatizados. Então, resumindo, é o que eu expliquei. Então, a região de incerteza é um valor acima do nível de ação, porém abaixo do limite de tolerância, tá? E o que é o limite de tolerância ou limite de exposição ocupacional? Se você vê pelo novo anexo 3 da NR15, o novo anexo 3 da NR9 e a própria NHO 06, ela não traz mais o termo limite de tolerância, tá? Eles vão trazer o termo limite de exposição ocupacional. No fritar dos ovos, tá? Entenda que é a mesma coisa. Apesar de ter suas diferenças de definição do termo, né? Mas para ficar mais fácil você entender, classifica como se fosse a mesma coisa, tá? Então, o limite de exposição ocupacional é a mesma coisa que o limite de tolerância. E a NHO 06 ela define o limite de exposição ocupacional sendo o valor máximo de IBUTG médio ponderado relacionado à taxa metabólica média ponderada. Representa as condições sob as quais se acredita que a maioria dos trabalhadores possa estar exposto repetidamente durante toda a sua vida de trabalho sem sofrer efeitos adversos à saúde, tá? Então, lembra, limite de exposição ocupacional é basicamente a mesma coisa que o limite de tolerância. Só que o limite de exposição ocupacional, a gente vai entender o seguinte, é aquele limite que se for ultrapassado, a atividade será insalubre. Tá? Então é fácil de você entender. Então qual que é o meu limite para definir se é insalubre ou não? É o limite de exposição ocupacional. Se for ultrapassado o meu limite de exposição ocupacional, a atividade é insalubre. Quer dizer o quê? Se for ultrapassado o limite de exposição ocupacional, né, a maioria dos trabalhadores expostos àquele risco tem uma probabilidade grande de ficar doente. Se ele estiver abaixo daquele limite, né, a maioria dessas pessoas não vão ficar doentes, tá? Então, isso é uma probabilidade também, é estatístico, ok? Então, a maioria dos trabalhadores não irão adquirir uma doença, tá bom? Então, entenda, limite de exposição ocupacional é o limite de tolerância, que se ele for ultrapassado, em tese, o trabalhador vai ficar doente, ou a maioria dos trabalhadores irão sofrer uma doença, por exemplo, ok? E o que é o valor teto? O valor teto é um valor que está acima do limite de tolerância. O valor teto é aquele valor, aquele limite que, se ele for ultrapassado, o trabalhador está exposto a um risco grave e iminente. Quer dizer o que? O trabalhador não pode trabalhar exposto ao valor teto, tá? Se ele trabalhar exposto ao valor teto, ele já está correndo risco de vida ou risco de sérios danos à saúde, tá? A NHO 06, ela fala o seguinte, que o valor teto é o valor de IBUTG relacionado a uma taxa metabólica que define condições extremas, condições extremas, nas quais o trabalhador não é capaz de manter o equilíbrio térmico, implicando o aumento na temperatura central de 1 grau Celsius em menos de 15 minutos. Olha aqui no item 5.3 também da NHO 06. Além dos limites estabelecidos na tabela 1 e 2, deve-se observar o valor teto, acima do qual o trabalhador não pode estar exposto sem o uso de vestimentas e equipamentos de proteção adequado em nenhum momento da jornada de trabalho. O trabalhador só pode estar exposto ao valor teto se ele tiver proteção. Se ele não tiver proteção, ele não pode estar exposto em nenhum momento da jornada de trabalho.
porque isso classifica como risco grave e iminente, ok? Então, resumindo, nível de ação é aquele limite que, se ele for ultrapassado, eu tenho que entrar com uma ação. Região de incerteza é aquele limite que, se ele for ultrapassado, eu não tenho certeza que aquela medição está realmente abaixo do limite de tolerância. Quer dizer o quê? Que numa próxima medição ela pode ultrapassar o limite de tolerância. Tá? Então, isso é a região de incerteza. Ok? Limite de tolerância, limite de exposição é aquele limite que, se ele for ultrapassado, o trabalhador já está correndo risco de adquirir uma doença. Ok? Ou seja, se eu for ultrapassado o limite de tolerância, a atividade é caracterizada como insalubre. Tá? E valor teto é aquele limite que, se ele for ultrapassado, o trabalhador vai estar exposto a um risco grave e iminente. Então, o trabalhador não pode trabalhar exposto ao valor teto. Beleza? Pessoal, gostou desse vídeo? Se você gostou, não esquece, deixa aí para mim o teu like, curte, compartilha esse vídeo, se inscreva no nosso canal. Lembrando que também na descrição desse vídeo tem um link do Linktree, que você clica nele, você vai ser direcionado para todas as nossas redes sociais, inclusive o nosso grupo do Telegram. Entra lá no nosso grupo do Telegram, a gente está com muita informação, muita coisa bacana rolando lá no grupo do Telegram também. E quem está no grupo do Telegram tem desconto nos nossos cursos, a gente sempre faz alguma promoçãozinha bacana relacionada a isso também. Beleza? Forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.